Boa noite, meu nome é Brenda e sou da Tradução LB. Hoje, dia 14 de abril de 2020, trago para vocês as últimas informações do coronavírus. Primeiro, hoje eu preparei o número de infecção do coronavírus. No total, temos 7.689 pessoas que já foram diagnosticadas como o coronavírus. E esse daqui que tem o número 1, 3, 8 aqui, no primeiro lugar tá Tóquio, terceiro Kanagawa, 8 Aichi e assim por diante, né? Então, em Tóquio temos 2.158, Kanagawa 559, Aichi 335, Gifu 119, Fukui 92, Gunma 90 e Shizuoka 46. E além desses, em Shiga temos 40 pessoas e Mie-ken temos 17 pessoas que estão infectadas com coronavírus, tá? Se faltou alguma cidade, se a sua cidade não tá aqui, você deixa marcado nos comentários que nos próximos vídeos eu coloco a sua cidade também, ok? E eu dei uma pesquisada um pouco, né? Em Shizuoka, não tem nada, nenhuma notícia assim em destaque em relação ao coronavírus. E em Mie-ken também não tem nenhum destaque, né, de notícias sobre o coronavírus. Agora, em Gifu, aconteceu uma infecção em grupos em uma boate chamada Charm e em um restaurante chamado Sendil. Então, o estado de Gifu separou alguns funcionários públicos para detectar as pessoas que utilizaram, né, essas lojas e restaurante para isolar essas pessoas que talvez seriam portadoras, né, agora do coronavírus. Então, a cidade de Gifu agora está à procura, né, das pessoas que utilizaram esses lugares para colocar essas pessoas em quarentenas, tá? E hoje, o governador de Aichi, ele estava no programa chamado Tokudane. Esse é um programa de notícias de rede nacional. Começa às 8 horas da manhã e é um programa bem famoso. E ele estava lá porque depois que foi decretado o estado de emergência, ele foi o primeiro governador a decretar estado de emergência único, né? Do próprio estado. Então ele foi convidado para ter uma entrevista do porquê que ele fez isso, né? E qual é a diferença entre estar no estado de emergência do governo e não estar, e assim por diante. E eu queria falar, né, sobre como que foi essa entrevista. Aí, primeiro, o programa, né, explicou que dia 7 de abril o governo do Japão decretou estado de emergência, só que, embora Aichi-ken estivesse no quinto lugar com mais infecção, ele não incluiu Aichi. Então, em relação a essa atitude do governo, teve muitas pessoas que não gostaram e não aceitaram. Teve muitas críticas, né? E até o próprio o prefeito de Nagoya, né, pediu para que o governo incluísse Aichi-ken no estado de emergência. Outro fator também é que como Tóquio ia entrar em estado de emergência e muitas lojas, muitos comércios iam ter que fechar, aconteceu que lá em Tóquio tem um lugar que chama Kabukicho, que é um lugar que tem bastante bares e mulheres e garotos de programas, tudo legalizado. E como eles não iam mais poder trabalhar lá, eles iam vir trabalhar agora em Nagoya. Só que um dos maiores lugares que estava acontecendo contaminação era nesses lugares lá em Tóquio. Por causa que são os lugares assim que fica muita gente, em bares e lojas fechadas, né? Muito contato perto. Então estava acontecendo muita infecção. E então seria perigoso todos esses garotos de programas virem para cá. E eu vou mostrar agora a tela, mas eu quero que o Lucas não dê close, porque é para não mostrar o rosto deles, que eu acho que não pode aparecer no vídeo. Mas tava até o pôster aqui, ó. Dá para dar um pouquinho? Dá para ver? Então, tinha até o pôster deles já tudo certinho, para eles virem trabalhar aqui como garotos de programa aqui
em Nagoya. E o que ia isso acontecer? Ia acontecer que ia ter uma aglomeração muito grande lá, né? Então, o governador de Aichi entrou diretamente em contato com essa loja e disse que ele foi duro com essa loja. Não sei o que aconteceu. Eu sei que essa loja, por fim, acabou pedindo desculpa pelo que fez e deu 10.000 máscaras como desculpa para o estado de Aichi, né? Então, isso foi um dos motivos também do governador de Aichi falar para que colocar estado de emergência. Porque se Osaka, né, Tóquio, tá tudo fechado os lugares, poderia muita gente vir querer trabalhar aqui, né? Bom, aí a primeira pergunta, então, que foi feita nessa entrevista foi o seguinte: por que o senhor decretou estado de emergência em Aichi? Aí ele respondeu, né, que Aichi-ken não está incluído no estado de emergência do governo não é uma coisa ruim. Isso significa que as infecções são poucas, né? E só que Aichi-ken teve 2 grupos de infecção grande, que seria em asilos, né? E também em uma academia, né? E também Aichi-ken tinha recebido as pessoas que ficaram infectadas no navio, né? Aí eles se esforçaram para que não espalhasse mais a infecção e estava conseguindo controlar, só que do dia 3, a partir do dia 3, em apenas uma semana, 100 pessoas, mais 100 pessoas, né, ficaram com infecção. Então estava tendo uma infecção até que rápida. E ele falou que ele sentiu a necessidade de decretar, né, estado de emergência. E também ele disse que para entrar no estado de emergência do governo, as infecções todo dia tem que dobrar. Então, se em um dia 10, no outro dia tem que estar 20, no outro dia 40. E também as infecções comunitárias tem que ter 50%, né? Mas ele desde o dia 8 tá entrando em contato com o governo e tá vendo se o governo não consegue incluir a Aichi-ken, né? Mas o governo, ele está apoiando a Aichi-ken nessa atitude, né? E outro motivo também que ele decretou estado de emergência foi para conscientizar os moradores de Aichi-ken, né? Para que cada um tome cuidado para que essa infecção não se espalhe, tá? Aí depois, a segunda pergunta foi sobre esse evento aqui dos garotos de programa, né? Ele falou que foi duro, né, com eles e que eles não vão vir mais para Aichi-ken, tá? E se tiver outro grupo, né, que tente entrar aqui, ele vai tomar todas as providências necessárias, né? A terceira pergunta foi: qual é a diferença de decretar estado de emergência próprio, né, do estado e de entrar no governo? Ele falou que não tem nenhuma diferença, porque são as mesmas regras que o governo tem, né, em base, em lei, essas são as mesmas que ele está usando aqui. A única diferença é que não foi dado o poder para ele para, por exemplo, controlar o transporte, controlar os terrenos para talvez fazer um hospital de emergência. Então, esse poder que ele não tem, mas o resto ele está usando as mesmas medidas que o governo, tá? E depois, né, foi perguntado, né, pro governador se ele vai pedir para as empresas pararem, né? Aí ele falou assim que está se preparando, que ele já tem a lista dos comércios e das empresas que vão ter que parar, ou que ele vai pedir para parar, e ele vai estar vendo a situação e ver quando vai, então, pedir para parar, né? Então, ele vai estar observando, né, as infecções e tal, para ver se vai pedir ou não. Só que ele falou que quando, né, ele pedir para que as empresas parem, ele tem que também, ao mesmo tempo, falar o plano, então, de ajuda. Porque não adianta ele só falar para parar, né, e deixar as pessoas sem renda. Então, ele falou que primeiro ele vai ter que estar estudando quais empresas ele vai pedir para parar e que tipo de ajuda ele vai dar. Aí a pergunta é: mas é só o comércio? O que vai parar? E aí a questão, a palavra que ele usou essa palavra aqui, kyugyō-yōsei, né? Kyugyō-yōsei. Então, fechar o trabalho pedido. Então, ele pediu para fechar o trabalho. Só com essa palavra que ele usou, não dá para saber se esse trabalho que vai fechar é comércio
ou se isso é a produção, não dá para saber, porque kyugyo se refere a todos os tipos de trabalho, né? Então, eu não sei e não vou conseguir responder para vocês qual trabalho vai parar, porque essa palavra kyugyo se refere a todos os tipos de trabalho, tá bom? E esperar, né, a lista que ele tá fazendo e o que ele vai pedir. Só que teve um tipo de comércio que ele já deixou ali, então, claro que vai pedir para parar, que é esse daqui, ó, que chama Hankagai, né? Cidade da Flor. Se for traduzir no literal, tá, gente? Hankagai. O que é isso? Essas Hankagai elas ficam sempre perto de estação. É uma rua que tem bares e comércios para adultos. Todo mundo entendeu? Né? Então, esses lugares ele vai pedir para fechar. Isso ele já deixou claro, né, na entrevista. Então, esse lugar a gente já sabe que ele vai pedir para fechar, ok? E para finalizar, então ele pediu para que o governo, né, estabeleça um valor para ajudar todas as empresas, né, que tiver que parar durante esse período da infecção. Porque o estado de Tóquio já falou, né, falou que vai estar ajudando com 500 mil para quem tem um comércio e para quem tem mais de 2 lojas é 1 milhão. Mas isso é uma ajuda exclusiva do estado de Tóquio. E os outros estados, eles ainda estão estudando. Mas o governador de Aichi falou que não pode assim só favorecer Tóquio, porque Tóquio é uma cidade rica e ela tem condições de ajudar os moradores. Mas os outros estados talvez não vão conseguir então pagar 500 mil, né? Ou talvez não vai poder tomar a mesma medida. Então ele pediu para que o governo, né, estabeleça um valor para poder ajudar e não ter tanta diferença de ajuda de um estado ao outro. E assim encerrou, né, a entrevista, né? Eu achei muito interessante, porque tinha muita coisa que eu também não sabia, né, do que ele pensou, do que aconteceu, esse negócio também dos garotos dos programas que eu vim pra cá, era coisa que eu ouvia, assim, boato, mas eu pensei que era mentira, mas era verdade, né? Então, pra mim foi uma entrevista muito interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje, da informação que eu passei pra vocês hoje. E sobre o 300 mil, sobre a ajuda do 300 mil, eu ainda não vou fazer o vídeo, porque quando foi ontem, os requisitos foram acrescentadas algumas coisas, né? E ainda tá o governo ainda tá estudando, ainda não tá tudo certo. Então, eu quero passar para vocês quando tiver tudo certinho, tá? Mas a inscrição vai começar em maio. Ainda não começou, tá? É em maio, tá, gente? Bom, que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua noite, proteja a sua família, que nada falte em sua casa, tá bom? Boa noite para vocês!